Opa, se tu tá acompanhando o material aí, o PDF, tu viu que a gente vai falar agora do termômetro, do tubo de vidro. Sei que é antigo, sei que é bem velho, né? Tu deve ter visto na tua escola o termômetro digital, o de infravermelho. Ali, a substância termométrica, a grandeza termométrica tem a ver com corrente elétrica, resistência elétrica, na verdade. Porque com o aumento da temperatura, aumenta a resistência elétrica. Então, a grandeza termométrica ali, resistência elétrica, eletricidade, se tu procurar na internet, tem gente que associa até a tensão, porque tensão, resistência, corrente, eles se relacionam na primeira lei de Ohm. Mas sem spoiler, o professor está dando spoiler. Aqui eu vou falar sobre termômetro de vidro, substância termométrica é o mercúrio nesse caso, né, o metalzinho quando esquenta dilata, então a grandeza termométrica é a dilatação. Aí a gente vai relacionar aqui e vai brincar de aula de matemática. No Enem pode aparecer até na prova de matemática isso, tá? Por quê? Porque tem uma reta e eu posso relacionar. Vamos junto? Olha só, o que eu disse aqui? A gente considera um termômetro de vidro e que quando dilata numa altura de 5 centímetros equivale ao ponto de fusão da água, uma ATM, 0 graus Celsius. 25 centímetros, 100 graus Celsius. Isso pode ser representado por um gráfico. Ó, esse ponto aqui, o que é? 0 e 5. Esse ponto aqui, o que é? 100 e 25. A gente está falando de matemática, a gente está pegando ali os pontos cartesianos. Olha só o que eu vou fazer. Lembra do que a gente viu há pouco? Eu tenho 5 centímetros para 0 graus Celsius. Eu tenho 25 centímetros para 100 graus Celsius. Aqui eu tenho um H, aqui eu tenho uma temperatura. Agora perceba o poder do joelho, pé, cabeça, pé. 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 Difícil aqui não é. Ó. Joelho, pé. H menos 5. Cabeça, pé. 25 menos 5. Depois eu tenho joelho, pé de novo. Cabeça, pé de novo. Tá? Aí o que vai acontecer? Tô vindo daqui para cá, ó. Te liga. Eu vou ter H menos 5 sobre 20 vai ser igual a T sobre 100. Eu posso simplificar todo mundo por 20. Eu vou ter que H vai ser igual a T sobre 5 mais 5. Então eu tenho, para uma temperatura, eu tenho H. Ou posso fazer o contrário, ficou bem feio isso, né? Eu posso dizer o contrário, ó, que a temperatura tem 5. Vai ficar 5H, tá vendo? Menos 25. Essa aqui é a equação que relaciona. Essa aqui ficou feio. Eu isolei o contrário, botei o contrário. Que aqui está o H em função do T, então ficou representado assim. Mas eu poderia ter feito também aqui a temperatura em função do H. Tá? Beleza? Fechou? A gente brincou aqui, eu posso relacionar agora um certo H e achar a temperatura. Certo? Um certo H e colocar a temperatura. Para a temperatura de 25 centímetros, 5 vezes 25, 125 vai dar 100. Para a temperatura de 5, 5 vezes 5, 25. 5, 25 menos 25, 0. Tá vendo? Tá aqui, ó. Beleza. Em seguida, tu vai ver ali, ó, dica do prof. Cuidado com a variação. Por que cuidado com a variação? Imagina, eu pergunto para ti assim, imagina a temperatura de 15 graus Celsius, tá? A temperatura de 15 graus Celsius. E eu quero converter a temperatura de 15 graus Celsius para Fahrenheit. Cara, isso é simples, eu uso aquilo de sempre, ó. A temperatura Celsius sobre 5, TF.
menos 32 sobre 9. Eu vou substituir aqui 15 por 5, TF menos 32 sobre 9. Aí eu vou ter 3 vezes 9, TF menos 32. 27 igual TF menos 32. TF vai ser igual a quanto? 59 graus Fahrenheit. Então o que significa? 15 graus Celsius corresponde à temperatura de 59 graus Fahrenheit. Só que o que eu estou te propondo aqui? A situação da variação de temperatura. Então, variação de temperatura não é isso que eu vou calcular, não. Tá? Eu não vou calcular isso. Aquilo é para converter a temperatura de 15 em Fahrenheit. Estou falando de uma variação. O que é uma variação? Por exemplo, 5 graus Celsius e para 20 graus Celsius. Variou 15. Tu entende que eu converto os dois e diminuo. Dá muito trabalho, né? Ó, eu teria que passar 5 graus Celsius para Fahrenheit, passar 20 para Fahrenheit e ver a diferença. Ou fazer a variação aqui. O que é fazer a variação aqui? Olha só, vem comigo. Tu tá anotando o quadradinho ali, né, Joe? Tem o quadradinho ali da dica do prof. Anota ali, pô, anota ali. Isso aqui não precisa anotar não, tá? Eu vou apagar, inclusive, porque aquilo ali tu faz de errado. O cara pede a variação e tu vai e calcula a temperatura. Cuida. Como que tu faz a variação? Ó, escreve direto. A variação da temperatura em Celsius. Esse menos esse dá quanto? Dá 100. Vou relacionar com Fahrenheit. Eu coloquei Fahrenheit do lado, viu? Variação aqui da temperatura em Fahrenheit. Aqui eu tenho 180. Então, simplifica tudo. A gente vai ter 1 para 1,8. Ou posso ter assim, ó. Variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual variação da temperatura em Fahrenheit, ó, variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Tá vendo que é diferente de converter? Eu coloco 15 aqui, 15 por 5 dá 3, 3 vezes 9, 27. Enquanto varia 15 no grau Celsius, tá? Vai variar 27 aqui. Aqui marcaria 15 também, né? Só que se eu botar mais 27, você sabe que vai dar 59. Mas variou 15 aqui, ó. Por que isso? Porque essa escala aqui é uma escala centígrada. Então tem 100 aqui, ó, 100 risquinhos. Aqui é uma escala que não é centígrada, tem 180. Então é bem assim, cada vez que varia 1, aqui varia 1,8. É 1 para 1,8. Então a relação entre eles é 1,8. Se tu passa para cá o 9 dividido, adivinha quanto que é 9 quintos? 1,8. Então, variação de temperatura não é a mesma coisa que converter temperatura. A gente vai fazer exercício disso também. A variação de temperatura em graus Celsius, ela é igual à variação de temperatura em Kelvin. Por quê? Por quê? Porque aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. Ambas são centígradas. Tu entendeu a vibe? Se eu inventar uma escala X qualquer, aqui eu botar 20 graus X e aqui eu colocar 30 graus X. Estou inventando uma escala arbitrária. Se eu quiser fazer, ó, a temperatura em Kelvin, tu mete o 100 embaixo, porque a relação é 100. Aqui, nesse X que eu estou inventando, qual a diferença entre eles? 10, não é? 30 menos 20 não é 10? Deixa eu botar o 10 aqui. Então, não importa qual é a escala, tu só bota a variação pela diferença. Fechou? Vamos fazer atividade agora? Vamos junto?